Ei, gente, graça e paz. Espero que você esteja bem nesse dia. Não sei em que momento você vai estar nos assistindo esse vídeo. Eu quero deixar reservado aqui, Quero deixar gravado, na verdade, aquilo que Deus tem gerado no nosso coração. Nós estamos vivendo dias intensos de busca ao Senhor na nossa casa, na nossa comunidade. E nós queremos compartilhar daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Fernando Pompeu, da comunidade Aliança em Guaíba, e nós estamos aqui buscando viver a realidade do propósito de Deus para a igreja nesse tempo. E aquilo que eu quero falar hoje é sobre jejum, uma prática importante para os nossos dias. Eu sei que o jejum tem sido um assunto mais falado na nossa nação nesses últimos dias. A gente já tem pessoas que já falam sobre isso desde os anos 90, enfim, que é a pastora Valnice Minomes, em Brasília. E nos últimos anos a gente tem visto o pastor Luciano Subirá tratando desse assunto com tanta maestria. E eu não quero acrescentar nada acima daquilo que esses homens e mulheres de Deus já falaram ao coração da nação. Mas a gente está fazendo isso no sentido de abençoar a nossa igreja local, de desmistificar alguns assuntos, mas também de gerar um hábito que se transforme em uma cultura de jejum. Nós entendemos que o jejum é muito importante, assim como a oração, como também a leitura, o estudo da palavra. Eu creio que a igreja ela precisa se fundamentar em cima desses três pilares a respeito de palavra, oração e jejum. A igreja apostólica se movia dentro desse movimento. Nós entendemos que também nós, como uma igreja apostólica, como resposta de uma igreja profética para o tempo do fim, precisamos também andar em cima desses três pilares: oração, jejum e a palavra. Por isso, eu quero trabalhar com você nos próximos minutos aqui, esse tema que nos é tão precioso, que Deus tem gerado tanta vontade e desejo no nosso coração de estarmos jejuando, de estarmos silenciando a nossa carne para darmos voz àquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração. O texto básico que eu vou usar agora é Mateus 4, versos 1 e 2. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O jejum, por muito tempo, foi um assunto pouco falado na igreja, até mesmo envolto de um certo mistério. Eu cresci, vendo sim meu pai, minha mãe jejuarem, mas nunca foi algo mencionado em casa. Normalmente o jejum era muito restritivo, tinha algumas regras e a gente muitas vezes não tinha muito acesso a isso. Dentro do meio pentecostal, que é da onde é a minha origem, a gente via as pessoas jejuando, mas era muito envolto em mistério e tal. Eu lembro de ver papai jejuando, em alguns momentos, quando estava preparando para pregar em algum lugar e tal, mas ele nunca falou muito abertamente a respeito da vida de jejum. A gente vai entender que talvez por não ser falado e talvez por ter algum mistério, talvez foi uma prática que a gente acabou não exercendo ao longo dos anos. Essa prática foi se perdendo, a bem da verdade, ao longo dos anos. Porque, afinal de contas, a prática do jejum, a disciplina do jejum, o próprio nome já vai dizer que é uma disciplina. Portanto, fazê-lo exige-se uma disciplina, exige-se vontade de estar, de se submeter à vontade do Espírito Santo para estar praticando, os benefícios de uma vida de jejum. Podemos destacar que para a atual era da igreja, essa prática é importante, extremamente necessária para a vida da igreja, ela deveria ser regular, deveria ter muito mais, nós deveríamos muito mais experimentar disso. Nosso problema é que talvez pela correria do dia a dia, por achar que isso não faz tanto sentido agora, talvez, é uma frase do pastor Carlito Paz que ele quer dizer, que ele vai dizer que quando nós queremos que uma coisa não seja vivida na igreja, que não esteja na realidade da igreja, é só nós deixar de falarmos. Talvez o jejum foi uma das coisas que nós não optamos por não falar e acabou se perdendo ao longo dos anos. Quem tem falado isso, mais uma vez aqui destaco, e trago os nomes, é
né, a pastora Valnice Milhomes e o pastor Luciano Subirá, tem difundindo esse assunto na igreja brasileira como um destaque, né? A irmã Valnice, que tem sido uma das pioneiras na prática do jejum e que vai difundir isso já nos anos 90, né, fazendo jejuns prolongados de 40 dias e nos instigando já, né, as pessoas que tinham acesso às suas mensagens, aos seus livros, e ela vai difundir muito isso lá nos anos 90. Então, a partir disso, eu entendo que nós precisamos urgentemente restaurar, resgatar a prática do jejuar. Mas como a gente vai fazer isso? Então, a gente precisa descobrir primeiro a origem. O que é o jejum? De acordo com o pastor Luciano Subirá, o jejum em essência, é uma abstinência intencional de alimentos visando propósitos espirituais. Pode incluir, em períodos menores, a privação de ingestão de água, embora seja feito normalmente sem tal contenção. Também tem variações que admitem, né, uma abstinência parcial, excluindo apenas determinados grupos de alimentos, porém permitindo outros. Ele vai destacar isso no seu livro A Cultura do Jejum. Podemos entender então que o jejum é abster-se de comida por um determinado tempo, podendo ser sem ou ingestão de água, variando de acordo com o período em que o jejum vai durar. A gente vai trabalhar isso, né, a respeito de o que pode ingerir ou não um pouquinho depois, né, lá na frente. Segundo um dicionário, vai dizer assim que o jejum é abster-se de alimentos por prescrição religiosa ou por espírito de mortificação. Isso, para mim, me pega muito meu coração. O jejum é abster-se de alimento por uma prescrição religiosa, por um chamado religioso, mas por um espírito de mortificação. Toda vez que o Espírito Santo quer gerar mortificação no coração da igreja, ele vai instigar nós a termos um espírito, a termos esse momento de jejum. Jejuar, segundo a palavra grega, vai dizer a respeito de abster-se de comida e bebida como um exercício religioso, inteiramente, se o jejum é apenas de um dia, ou por costume ou por opção alimentar por vários dias. No sentido bíblico, vemos o jejum ser como um ato obrigatório no Antigo Testamento. Seria no dia da expiação, onde todo Israel, de idosos e crianças, bem como estrangeiros que estivessem junto ao povo, deveriam jejuar, tratando como um dia de humilhação. A gente vai ver no texto em Levíticos 16, 29 e 31, o texto de Moisés escrevendo: "Este é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão a si mesmos e não poderão realizar trabalho algum, e nem natural da terra, e nem estrangeiro ou residente. Porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados, e lhes será um sábado de descanso, quando vocês se humilharão, e é um decreto perpétuo." Amados, Deus estipula para Israel um dia solene de descanso. Eles parariam todas as suas atividades, todo o trabalho, para que eles tivessem esse tempo de voltar-se para Deus. Seria o dia do perdão, o dia do Yom Kippur, como vai, né, a gente vai ser conhecido, né, como normalmente o pessoal, né, o costume hebraico diz, né, o dia do perdão, onde eles se humilhariam, onde Deus seria o dia da expiação, onde toda a nação pararia para se voltar ao Senhor. Toda a nação se voltaria para Deus com um propósito solene de se humilharem perante a presença do Senhor para terem os seus pecados purificados. Alguns comentaristas vão tratar a respeito do dia da expiação como um dia que teria muito envolvimento dos sacerdotes. O sumo sacerdote se envolvia diretamente com todo o sacrifício, com tudo aquilo que havia feito, mas toda a nação deveria se envolver junto ao dia de expiação. Nem estrangeiros poderiam ficar fora, e o não fazer, o não praticar o jejum nesse dia, o não se humilhar, tinha implicações sérias e graves. O mesmo texto, em Levíticos 23, versículos 26, vai dizer assim: "Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é o dia de expiação. Faça uma reunião sagrada, humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o seu Deus, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo.
Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, aonde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse sábado. Amados, esse dia da expiação, o texto, algumas traduções vão dizer que eles deveriam se humilhar, outros dias diriam que era o dia de humilhação, mas também o dia de afligir as vossas almas. E talvez a palavra afligir as nossas almas é o que mais me instiga em relação ao jejum. Podemos ver que o jejum no período do pós-cativeiro, o pós-Egito, foi instaurado para o povo como uma forma de humilhação e consagração. A nação inteira deveria parar todas as atividades de trabalho e se voltar exclusivamente para Deus nesse dia. Seria realizado o dia da expiação, onde o pecado do povo seria purificado e eles deveriam ser seguidos por um jejum coletivo, compulsório, como uma forma de afligir as suas almas. Quem não fizesse, a consequência seria a morte. Portanto, amados, nós entendemos que já Deus estipula isso para Israel, que eles deveriam ter um dia nacional de se voltar para Deus. Eu gosto dos termos hebraicos e conforme nós vemos no léxico de Strong, as duas palavras hebraicas usadas para descrever que os israelitas deveriam fazer no dia da expiação era de afligir a alma, ou ainda humilhar-se, inclinar o lugar dos apetites e vontades, como uma forma de sujeitar a mente e o caráter humano, bem como as emoções e as paixões por meio da abstinência de alimentos. Quando os israelitas eram instruídos a se humilhar perante Deus, tradicionalmente interpretado como um jejum e arrependimento. Eu entendo que o afligir a alma, muitas vezes é associada à prática de autonegação, o jejum como jejum e oração, para expressar arrependimento e busca por expiação. Jejuar, portanto, é abster-se de um alimento por um determinado tempo para um propósito. Creio que assim como o propósito original era a sujeição e humilhação da alma, bem como os outros desejos, é a maneira de matar o ímpeto da carne e ficar disponível à vontade do Espírito. Quando Deus estabelece um dia nacional de expiação, era uma cerimônia que envolvia em sua maioria os sacerdotes, mas o propósito de Deus era não apenas uma classe ser purificada, apenas uma classe se consagrar, mas ele entendia que era uma nação que deveria se voltar exclusivamente para ele, como um dia em que parasse todas as atividades e num chamado solene, se voltar para Deus em jejum, oração, para buscar em Deus arrependimento e purificação dos seus pecados. E aqui eu quero parar e comunicar direto ao seu coração. Eu sei que nós estamos aqui numa espécie de aula e eu gostaria muito de falar ao seu coração. Eu não sei se só é você que sente esse desejo, essa necessidade. Pelo menos a cada vez que eu vejo alguém falando a respeito de jejum, cada vez que eu vejo, lendo livros e tal, eu sinto no meu coração de fato uma fome de jejuar. E o propósito primário do jejum justamente é nos levar a um arrependimento. É nós silenciarmos a nossa carne, é silenciarmos os nossos desejos e voltar-se para Deus. O jejum, eu costumo dizer que ele limpa o jejum ele faz com que nós ficamos limpos e disponíveis ao agir do Espírito em nossas vidas. Quando nós vemos Deus estabelecendo esse tempo de jejum à nação em Israel, a nação de Israel deveria ser uma nação de sacerdotes. Deus estipula que haveria um sumo sacerdote dentro de toda uma classe sacerdotal, porque quando ele se apresenta para o povo, lá em Êxodo, o povo recusa, o povo manda Moisés se relacionar com Deus, porque o povo tem medo de Deus. O povo não quer se relacionar com Deus. Então, aquilo que deveria ser o propósito de ser uma nação sacerdotal, agora é uma classe sacerdotal, que vai estar oficiando diante, intercedendo entre o povo, fazendo o papel de intermediadores entre o povo e Deus. Mas, no dia da expiação, todo o povo deveria buscar se consagrar. Todo o povo deveria se humilhar e afligir as suas almas.
Eu gosto de um comentarista que ele vai dizer que o jejum deveria ser de maneira impositiva, e ele vai dizer que esse aspecto ainda era realçado pelo cancelamento total de trabalho, pelo exercício de práticas penitentes como o jejum. O mandamento de afligir-se enfatiza a necessidade de cada dia, cada indivíduo examinasse a si mesmo e se arrependesse dos seus pecados. O jejum vai nos levar a uma introspecção profunda, revelando os nossos maiores pecados. Durante esse período, o Espírito Santo destaca a nossa necessidade da graça divina e nos purifica, semelhantemente ao ritual do bode expiatório que levava os pecados para fora da nação. O jejum, portanto, amados, quando a Bíblia fala sobre afligir a nossa alma, quando nós nos colocamos a jejuar, quando nós nos disponibilizamos a jejuar, a gente vai entrar em crise. Eu costumo dizer que nós vamos ver no período de jejum os nossos maiores pecados sendo aflorados, mas também a gente vai ver o Espírito Santo gerando transformação, curando, transformando quem nós somos de dentro para fora. O jejum, assim como faz com que alguns ímpetos que estão guardados dentro de nós, isso fica tão aflorado, mas também permite ao Espírito Santo tratar ao nosso coração. O jejum faz com que o processo que Paulo fala lá em 1 Coríntios, no texto da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Talvez o jejum amplifica esse texto dentro de nós e faça com que isso venha para fora, com que a gente experimente uma cura divina do Espírito Santo, trabalhando justamente dentro das nossas interioridades, para ficar limpos e disponíveis à vontade do Senhor. O pastor Hernandes Dias Lopes vai dizer: o que é o jejum? O jejum é a abstenção de alimento por um período definido para um propósito definido. O jejum não é apenas a abstinência do alimento, não é um regime para emagrecer, ele deve ter propósitos espirituais claros. O jejum é fome de Deus, é saudade dos céus. A Bíblia diz que comemos e bebemos para a glória de Deus, também jejuamos para a glória de Deus. Amados, nós jejuamos para que a glória de Deus se manifeste. Nós não jejuamos como um sentido de barganha com Deus. Nós jejuamos para barganhar com Deus, querendo obrigar Deus a fazer alguma coisa. Não, nós jejuamos para que a graça de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa ter em nós um canal livre, um acesso livre, para que Ele possa nos usar como instrumentos para a sua glória e louvor. Portanto, jejuar, dos termos que mais eu gosto a respeito de abstinência de comer, é afligir a nossa alma, é colocar a nossa alma em crise, para que a evidência do Espírito Santo possa estar atuante dentro de cada um de nós. Entendendo isso, a gente vai entender então boa parte do próximo tópico, que é por que nós jejuamos. Ao longo da história, nós vemos que o jejum foi e ainda é utilizado não apenas no contexto religioso judaico-cristão, como também em outras culturas e religiões, como por exemplo o jejum estipulado por Maomé, os seus discípulos durante 30 dias no mês de Ramadã, no 9º mês do calendário islâmico. Durante esses dias os islamitas eles só podem comer após o pôr do sol. Portanto, tem outras culturas que vão usar também da prática de jejum. Eu nem vou entrar na esfera por aquela questão de tempo, mas o jejum também tem uma série de benefícios médicos que os médicos vão recomendar a respeito de uma série de observâncias que, pela prática do jejum, faz com que nós também tenhamos benefícios na nossa fisiologia. O jejum faz bem para o nosso corpo. E eu não vou nem entrar nessa esfera, e eu recomendo que você compre o livro A Cultura do Jejum, do pastor Luciano Subirá, que certamente lá vai ter informações muito mais completas a respeito desse tema. Há um comentário do mesmo livro que vai dizer: não jejuamos para ganhar alguma coisa, jejuamos para nos conectar com o nosso Deus sobrenatural. Estamos limpando o canal que nos conecta à unção divina. O jejum é, antes de mais nada, uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui para o processo de rendição. Ele potencializa a mortificação da carne e os seus apetites, levando-nos a desejar sem impedimentos as coisas celestes. Outras bênçãos decorrentes do uso adequado são mera consequência. Elas constituem efeito colateral e não propósito. Por isso, nós vamos ver e destacar que o jejum foi usado para várias situações ao longo da Bíblia, ao longo da história. E no Velho Testamento,
nós vamos ver que, né, os nossos irmãos já usavam o jejum com várias práticas. O jejum no Velho Testamento foi usado como luta e tristeza. Nós vamos ver no texto de 1 Samuel 31, 11, a gente vai ver o jejum sendo usado como livramento e proteção, que é o caso de 2 Crônicas 20, que nós vamos, quem sabe, é um dos textos mais conhecidos, né, que vai dizer do texto quando Israel está prestes a ser atacado por um grande exército. Então o rei Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou um jejum em todo o Judá. E nós vamos ver o grande livramento que Deus dá em relação à nação por meio do jejum. Também nós vamos ver o jejum como livramento e proteção quando Esther, né, vai estar convocando, né, todo o povo a jejuar por 3 dias, enquanto ela se preparava para ir conversar com o rei, para intervir em relação ao povo. Mas a gente também vai ver que o jejum, na sua grande maioria, ele sempre está ligado ao arrependimento. Quando nós vamos ver em algumas falas em relação ao jejum, a gente vai ver num texto mesmo de 1 Reis, capítulo 21, versículo 27 e 29, o texto vai dizer o seguinte: quando Acabe ouvia essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir de panos de saco e agia com mansidão. Então a palavra do Senhor veio ao Elias, o presbítero Elias, dizendo: você notou que Acabe se humilhou diante de mim, visto que se humilhou. Não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado do seu filho. Amados, normalmente arrependimento na Bíblia está ligado a homens e mulheres que se disponibilizaram quando entendiam, quando tinham a noção, talvez do tamanho, né, daquilo que estavam afundados do seu pecado. Homens e mulheres se colocavam em buscar ao Senhor por meio do jejum, se humilhando diante do Senhor por meio do jejum. Nós vamos ver o texto de Neemias, capítulo 1, versos de 3 ao 4, que vai dizer o seguinte: e eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província e passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando e jejuando e orando ao Deus dos céus. A gente vai ver Daniel, capítulo 9, versículos 1 e 3, dizendo a mesma coisa. Dário, filho de Xerxes, de origem meda, foi constituído governante do reino babilônico. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, eu me voltei para o Senhor, Deus, com orações e súplicas e em jejum, e em panos de saco e cobertas de cinza. O jejum, em sua grande maioria, vai ser tratado, né, vai ser utilizado como uma forma intensa de busca por arrependimento diante do Senhor. E aqui talvez é a nossa ênfase nesse tempo. Se nós queremos entender por que nós deveríamos jejuar, por que essa prática é tão importante, por que nós então devemos, né, estar estabelecendo uma cultura de jejum. Esse é o tempo em que o Senhor nos pede que nós estejamos voltados para Ele, que nós nos voltemos para Ele com uma intensidade a respeito da nossa busca. Talvez essa é a palavra latente para os nossos dias. Uma busca intensa por arrependimento. Quem sabe, né, talvez é por isso que Deus está trazendo, né, à tona esse assunto novamente, para que nós, Igreja do Senhor, venhamos a nos despertar a respeito do quão importante é a prática do jejum. O povo de Israel vai jejuar e ele vai estabelecer Deus havia estabelecido um dia. O povo de Israel vai colocar mais alguns dias no seu calendário a respeito para ter esse dia de jejum. A grande questão é que o povo de Israel vai infringir um grande pecado. Eles jejuavam mais do que um dia daquilo que o Senhor havia estipulado. No entanto, eles vão jejuar da maneira errada. Israel vai jejuar e vai jejuar isso de uma maneira religiosa. Vai passar isso de pai para filho como uma maneira, simplesmente como um costume. Israel jejuava, tinha dias de jejum, mas tratava isso como havia banalizado já. Não havia propósito mais no seu jejum. Israel queria usar o seu jejum como uma maneira de barganhar com Deus. E eles ainda vão se perguntar e questionar em textos como Zacarias 7, Isaías 58, nós vamos ver
que o povo de Israel vai barganhar e perguntar por que jejuavam e Deus não fazia nada, como se Deus estivesse ignorando os seus jejuns. A grande questão é que no texto de Zacarias 7, capítulo 2, vai dizer o seguinte: foi quando o povo de Betel enviou Cerezer e Regem-Meleque com seus homens para suplicarem ao Senhor, perguntando aos sacerdotes do templo do Senhor, aos profetas: devemos lamentar e jejuar no 5º mês, como já se faz tantos anos que estamos fazendo? Então o Senhor dos Exércitos me falou: pergunte a todo o povo e aos sacerdotes, quando vocês jejuaram? No 5º e no 7º mês, durante os últimos 40 anos, foi de fato para mim que jejuaram? E quando comiam e bebiam, não era para vocês mesmos que faziam? Não são essas as palavras do Senhor proclamadas pelos antigos profetas quando Jerusalém e as cidades ao seu redor estavam em paz e prosperavam, e o Negueb e o Cefelá eram habitados? A fim de lembrar os acontecimentos relacionados à destruição de Jerusalém no templo, os exilados judeus na Babilônia haviam acrescentado 4 novos jejuns ao calendário religioso. O problema é que eles simplesmente jejuavam, e jejuavam muitas vezes pelo motivo errado. O jejum não é uma barganha com Deus. O jejum não é eu obrigar Deus a fazer a minha vontade. Mas o jejum é eu me sujeitar à vontade de Deus, para que a vontade dele seja completamente estabelecida. Em Isaías 58, Deus vai dizer, o texto vai dizer: por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que não é do agrado de... Não, vocês fazem o que é do agrado de vocês. Vocês exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão, rixas, em brigas e até mesmo em socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre panos de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? O jejum que eu desejo não é este. É soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas dos jugos e pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Vemos como Deus vai repreender duramente o povo de Israel, porque jejuavam em causa própria. Seu jejum não gerava uma mudança de coração e nem uma mudança de atitude em relação a Deus. A gente vai ver um comentarista dizendo que quando jejuamos, se jejuamos, devemos fazê-lo para honrar ao Senhor. O Senhor deve ser o centro da nossa vida e a motivação dos nossos corações. Se guardamos um jejum, qualquer outra tradição religiosa, simplesmente para agradar a nós mesmos e para conquistar a admiração e a aprovação dos outros, então Deus não se compraz e nossa atividade é desperdiçada. Amados, o jejum não é apenas uma prática religiosa. Nós não fazemos isso porque nos tornamos religiosos ou porque nos tornamos fanáticos. Não, o jejum deve ser feito por um chamado do Espírito ao nosso coração. Talvez o que o Senhor quer de nós, e eu creio muito nisso, o que o Senhor quer de nós ao fazer a nos despertar para a prática do jejum é nos voltarmos para Ele e para que não apenas isso gere transformação dentro da igreja, mas para que isso se espalhe para fora da igreja. Talvez por meio da vida e da prática de jejum, nós vamos nos atentar para as coisas que estão acontecendo para fora da igreja. Há 2 anos atrás, nós estivemos reunidos no Dia Solene em São Paulo, e eu me lembro que quando o Haroldo Walker abriu o Dia Solene, ele falou que os pecados, nós estávamos indo lá para orar e chorar, não pelos pecados da nação, mas pelos pecados da igreja. Amados, quando a igreja se volta para dentro de si e percebe o quão distante está do Senhor, o quanto estamos distantes do nosso propósito, nós precisamos fazer algo urgentemente para retornar ao lugar, para se voltar para Deus. E amados, o que Deus está gerando no nosso coração nesses dias é talvez amplificar isso, é trazer isso com mais intensidade. Se a oração nos faz voltar para Deus, se a palavra nos traz centro, nos dá o caminho para nós andarmos, o jejum amplifica isso. Eu gosto do pastor Hernandes Dias Lopes, quando talvez citando John Wesley, salvo engano, ele vai dizer que quem jejua tem pressa. E quando nós entendemos a prática do jejum, quando nós entendemos que associar o jejum a uma vida de oração, a uma vida na palavra,
nós estamos dizendo para Deus que temos pressa em voltar, em abandonar os nossos pecados e nos voltarmos para Ele. Agora, isso não pode ser de maneira religiosa. Nós aqui na casa temos tornado esse hábito constante. Jejuamos, alguns de nós jejuam de uma a 3 vezes por semana. Temos entrado em períodos de jejum prolongado. Agora, nesse período, estamos com a igreja toda num período de prolongado de jejum. E o que nós entendemos é que além da nossa oração, além da nossa vida de devoção, ainda falta alguma coisa. E o que nos instiga a fazer isso é o jejum. O jejum é pressa. O jejum é para quem tem fome de Deus, é para quem está em desespero e quer amplificar, quer ampliar, a sua vida de oração. É por isso que Deus, quem sabe, tem gerado esse sentimento no nosso coração, de estarmos jejuando para uma busca intensa e profunda diante do Senhor. A gente viu que como o jejum foi usado no Velho Testamento, e como o jejum foi tão benéfico para alguns momentos, para arrependimento, mas também a gente vai ver que em algum determinado momento o povo de Israel banalizou o jejum e estava fazendo jejum pelas motivações erradas. No Novo Testamento, a gente vai ver, embora não sendo tão falado, mas o próprio Jesus instrui a respeito do jejum. No texto que nós lemos no início da nossa fala, a gente vai ver reforçado pelos evangelhos. Em Lucas 4 vai dar o mesmo enfoque. E Lucas, eu brinco que é o mais pentecostal dos evangelistas, Lucas vai dizer a respeito que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim das quais teve fome. Vemos que Jesus vai ter a experiência de estar jejuando por 40 dias e 40 noites. E depois a gente vai ver todo o período depois disso a gente vai ver em Mateus, vai trazer a respeito da tentação. E eu não quero me focar nisso agora, mas eu quero focar a respeito de que o próprio Jesus vai ter a prática do jejum. E ele não apenas vai ter a prática do jejum, como também vai instigar os seus discípulos a jejuarem. Jesus também vai repreender os fariseus que tinham uma tradição de jejuar em 2 dias na semana, segunda e quinta. Em Lucas 18, versículos 11 e 12, muitos deles jejuavam apenas para serem vistos como homens piedosos, e não se arrumavam, ficavam com o rosto com aparência triste. Jesus vai dizer que isso era claramente hipocrisia e que tinham recebido já as suas recompensas. E talvez essa fala de Jesus foi mal interpretada ao longo dos anos como uma maneira de não se falar sobre o jejum, por ser considerado algo reservado e ser feito em secreto. Jesus não está dizendo apenas que o jejum não deveria ser divulgado. Afinal de contas, quem é que será que, se Jesus vai fazer o seu período de jejum no deserto, como é que os evangelistas, Mateus vai descrever isso, Lucas vai descrever isso. Se Jesus fez o jejum, certamente ele compartilhou com seus discípulos a sua história para que a gente tivesse esse registro. Jejum não repreende os fariseus simplesmente por fazerem jejum. Jesus está repreendendo os fariseus porque, de novo, eles estavam fazendo pelas motivações erradas. Eles queriam ser vistos como homens piedosos, mas a bem da verdade eles eram vistos externamente como homens piedosos. Diante dos homens, eles estavam jejuando, praticando jejum. No entanto, dentro dos seus corações, estavam longe de Deus. Dentro dos seus corações, era simplesmente um ato religioso. Quando Jesus vai tratar isso, ele vai dizer em Mateus 6, versículos 17 e 18, diz assim: ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça com os outros para que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vê no secreto. E o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Jesus aplica o mesmo princípio da oração, a questão é a motivação do coração. Jesus chama que aqueles que oravam para serem vistos de hipócritas também, e que a sua recompensa era ser visto como homens religiosos que aparentavam ser uma coisa, mas o coração longe de Deus. Lá em Mateus 6, versículo 5, Jesus vai tratar disso, ele vai dizer assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Então, eles gostam de ficar orando de pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, e eu lhes asseguro que eles a receberam plena recompensa. Mas quando você orar, vai para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então o seu Pai que vê no secreto o recompensará. Não oramos ou jejuamos para sermos vistos pelos outros, mas nós oramos e jejuamos
para ser vistos por Deus, buscando a sua misericórdia. O jejum pode ser mencionado se a motivação correta for de humilhação e quebrantamento, como uma resposta a um chamado profético do Espírito à igreja, nos levando a um profundo arrependimento. Amados, não é pecado falar sobre o jejum, não é pecado falar que nós jejuamos, desde que isso não seja, como um sinal de orgulho. Olha, nós jejuamos, nós temos a prática do jejum. Não. A motivação do nosso coração é jejuar, e quando falarmos a respeito de jejum, é explicarmos para as pessoas o porquê jejuamos. E jejuamos porque entendemos que precisamos muito, com urgência, do Senhor. Precisamos nos voltar para Ele. Então, amados, a grande questão é, não se falou por muito tempo do jejum baseado nesse texto. Não, eu não preciso dizer para ninguém que estou em jejum, amados. De fato, não precisa sair alardeando, batendo tambor que nós estamos jejuando. Mas, se formos perguntados, se formos inquiridos, a gente vai ter que dizer. Quantas vezes, quem sabe, nós estamos em jejum e as pessoas nos oferecem alguma coisa e a gente fala assim, não, obrigado, não quero comer. O problema é que quando a gente está em jejum prolongado, falar isso uma ou duas vezes até passa. O problema é que às vezes, passa um dia inteiro e a gente não come nada e a pessoa assim, tá, mas você não vai comer nada, não? E aí a gente vai ser obrigado a falar, não, eu estou num período de jejum. E olha só, aquela experiência que eu tenho aqui, normalmente quando nós falamos que estamos vivendo um propósito de jejum, as pessoas têm curiosidade de saber, tá? Mas como é que funciona? O que é isso? Amados, e nós devemos instigar as pessoas a viver a prática do jejum. É por isso que eu entendo e eu dou graças a Deus pela vida do pastor Luciano Subirá, que trouxe esse assunto novamente à igreja brasileira, como estabelecer uma cultura de jejum junto à igreja. Em seu livro, ele vai dizer expressamente que o entendimento semelhante de Jesus espera que você jejue e ore. É o que ele vai dizer em Mateus 6. Ele não diz quando você estiver a fim de orar. Não, ele disse 3 vezes quando orar e não se orar. Mas da mesma forma, Jesus disse em Mateus 6, versículos 16 e 17, se algum dia você tentar jejuar, embora saiba que é quase impossível para você, não, ele disse quando você jejuar. Ele não nos deu a opção de jejuar. Ele considerou o jejum uma prática tão natural da vida cristã que disse aos seus discípulos e aos seus críticos que orar e jejuar faria parte da sua vida depois que ele se fosse. Nada mudou desde que ele pronunciou essas palavras. Se você é cristão, então você ora. Se você é cristão, então você jejua. Amados, não tem desculpa para você não jejuar. Talvez você vai dizer assim, não, pastor, mas eu tenho problema de pico de glicemia, quem sabe eu tenho. Não, amados, cada um de nós vai estabelecer o jejum conforme se pode, mas nós precisamos entender que nós não temos jejum, o jejum vai ser algo estipulado por Deus, e Jesus depois vai difundir isso, e Ele espera que os seus discípulos assim o façam. Vemos que a Igreja Apostólica vai seguir os ensinos de Jesus a respeito do jejum como forma de sujeição e direcionamento. Era a prática constante da igreja no primeiro século e foi amplamente cultivada pelos pais da igreja. Temos um exemplo da igreja de Antioquia, onde tinha mestres na igreja que buscavam viver uma vida conduzida pelo Espírito Santo e obtinham isso por meio de uma vida de oração e jejum como parte principal do seu culto de adoração. Em Atos 13, versículos 1 e 2, vai dizer assim, na igreja de Antioquia havia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Paulo, a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. No livro de Atos, observa-se que o jejum era a prática constante na igreja. Os membros desfrutavam de comunhão e recebiam direcionamento do Espírito Santo. A vida da igreja se baseava em 3 pilares, oração, palavra e jejum. Essa prática contribuiu para formar líderes com vidas piedosas que guiavam a igreja por meio de um jejum regular. A gente vai ver o texto dizendo, depois do capítulo Atos 13, versículo 13, vai dizer assim, assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Eu coloquei um comentário do Brent Osborne, que ele vai dizer o seguinte, enquanto jejuavam e oravam, o Espírito assumiu o comando e ordenou, separai-me a Paulo a Saulo e Barnabé para a obra que tenho chamado. Os líderes querem assegurar que cada detalhe flua do Senhor e glorifique. Amados, o jejum na igreja em Atos vai ser fundamental para a vida da igreja.
A gente vai ver que os pais da igreja, assim como os discípulos, vão instigar a igreja a viver uma vida de jejum. A igreja, em Atos 13, a igreja de Antioquia, talvez uma igreja que vai ter grandes homens, que vai enviar Saulo e Barnabé para a primeira viagem missionária deles. A igreja vai ter o direcionamento, eles mantinham uma vida constante de jejum, e isso fez com que eles tivessem e buscassem um direcionamento da parte do Senhor. Por isso, amados, se a igreja primitiva vai ter esse mesmo sentimento de jejum, por que nós não vamos jejuar? Por que nós não vamos estar vivendo esse período de jejum? Isso precisa ser estabelecido nos nossos dias. Queridos, se a igreja apostólica jejuava, se os pais da igreja jejuavam e tinham uma prática constante de jejum, a gente vai ver Martim Lutero, o grande reformador, tendo a sua vida de jejum também. A gente vai observar que os seguidores ao longo dos séculos incorporaram seu jejum nas suas práticas, beneficiando significativamente dessa disciplina. E eles estabeleceram uma cultura de dedicação e piedade, o que lhes permitiu viver experiências profundas e significativas com Deus. Eu quero ler um texto aqui da irmã Valnice Milhomes, que ela vai dizer o seguinte: não encontramos no Novo Testamento qualquer desculpa para não se jejuar. Nunca, jamais existiu avivamento nos dias bíblicos ou em qualquer época da terra sem a presença da oração e do jejum. Pensaremos, porventura, que somos melhores neste século 21, o século da carne, quando podemos mudar os princípios e ainda colher os mesmos benefícios? Jamais. Temos um padrão. Quem é o nosso padrão? O próprio Cristo. Os apóstolos seguiram seu exemplo, os discípulos fizeram o mesmo. As primeiras gerações de líderes cristãos não se apartaram do padrão. Somente quando a igreja se distanciou de suas raízes, mudou as suas práticas, esquecendo-se do jejum. Só que, em consequência, perdeu a vida e o poder apostólico. Faremos bem em retornar às pegadas dos pioneiros do cristianismo. Amados, talvez um dos maiores exemplos de devoção do Novo Testamento vai ser Ana. Vai aparecer lá em Lucas 2, versículos 36 e 37. O texto vai dizer que ela estava ali a profetisa Ana, filha de Fenuel, da tribo de Azer. Era muito idosa e havia vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos e nunca deixava o templo. Adorava a Deus e jejuando, orando, dia e noite. Eu gostaria de amplificar muito mais, e talvez isso fique para a gente estar trabalhando em próximos vídeos. Mas o que eu gostaria de trazer, o enfoque nesse momento, é que Deus está nos chamando a uma vida de devoção. Deus está nos chamando a uma vida de profunda. Ontem nós abrimos o culto aqui quando eu falava sobre nós termos um profundo desespero, um santo desespero. Eu entendo que como nação nós precisamos, como igreja, na nação nós precisamos voltar-se para Deus. Eu entendo que é um chamado do Espírito Santo a nós sermos pessoas piedosas, assim como Simeão e Ana, que aguardavam ver a redenção de Israel. Nós vamos ver o relato em Lucas 2 e nós vamos ver que Ana não se apartava do templo, mas ela vivia em jejum e oração, orando dia e noite. E aqui é um grande exemplo para nós. Ana vai gastar, ou eu costumo dizer, ela vai investir o tempo da sua vida buscando ao Senhor, buscando ver a redenção de Israel. E se há uma coisa que a palavra de Deus nos diz e nos garante é que não há oração infrutífera. Toda oração que nós oramos segundo a vontade de Deus, ela vai gerar em si um resultado. Deus não deixou Ana sem resposta. Aos 84 anos, ela vai ao templo, ela está no templo, que era o seu lugar habitual de adoração e de jejum. E um dia, aquele lugar passa a se tornar ter um outro sentido. Quando ela entra, chega um casal, trazendo um menino no colo. E ali estava, no colo, nos braços de Maria e de José, estava aquele que significava a redenção. O Messias encarnado, o Verbo encarnado, estava nos braços de Maria.
Ana vai ver, os seus olhos vão contemplar aquilo que uma vida de oração e jejum, buscando o Senhor constantemente. Talvez ela, talvez por quantos anos Ana vai se dedicar a isso, para ver a glória do Senhor, para ver, o Senhor vindo. Talvez a Ana vai ter a perspectiva daquilo que nós hoje só temos, esse vislumbre. Ana vai ver o menino Jesus entrando naquele lugar, e aí a satisfação do seu coração certamente foi completa. Simeão vai orar e vai dizer: Deus, pode despedir em paz o teu servo, porque agora, ele viu aquele que significava a redenção de Israel. Amados, eu gostaria muito que você pudesse se dedicar a buscar ao Senhor nesse tempo. Você pudesse voltar ao Senhor nesse tempo por meio do jejum. Eu poderia destacar muito mais coisa, mas eu quero, para a gente encerrar, e se encaminhar para a gente encerrar. Você pode fazer jejum de maneira prática e objetiva. Comece aos poucos, não comece rápido demais. Há 3 maneiras de nós jejuarmos. O pastor Luciano Subirá cita 4, mas eu vou citar 3 rapidamente aqui, que é o jejum total, que é quando a abstinência é total, tanto de alimentos como de água, portanto, não se recomenda um período maior do que 3 dias. Nós vamos ver o jejum normal, que é o jejum onde a restrição de todo tipo de alimento sem a privação de água, onde nós nos privamos de comer de comer todos os tipos de alimento, mas nós continuamos tomando água e nos hidratando para que haja um bom funcionamento do nosso corpo. Mas também é o jejum parcial, que é uma abstinência de determinados tipos de alimento, porém não de todos, e admite a ingestão de líquidos e não apenas de água, além de alimentos dos quais o jejuador não tenha se proposto a privar-se. Há 3 maneiras de você jejuar. Você não começa isso do dia para a noite. Começa com jejum parcial, vai jejuando aos poucos, jejue 4 horas, 5 horas, até você fechar 12 horas de jejum, 24. Aqui na casa a gente foi estabelecendo essa cultura de jejum aos poucos. Quem sabe a melhor maneira para quem quer começar a jejuar é o jejum parcial, onde você vai restringir algum tipo de alimento, quem sabe vai fazer o jejum como nós conhecemos como o jejum de Daniel. O jejum de Daniel vai te tirar um tempo, em Daniel 10 vai dizer isso, que Daniel vai se abster, ele vai dizer assim: naquela ocasião eu Daniel passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei, não usei nenhuma fragrância perfumada, até se passarem as 3 semanas. Daniel se abstém de uma classe de alimentos, mas isso também é considerado jejum. Portanto, talvez a melhor maneira de você praticar o jejum é assim, começando aos poucos, você vai fazendo jejum parcial, se hidratando, vai vendo como é que o seu corpo vai reagir em relação ao jejum. É normal você se sentir dor de cabeça, você pode se sentir até mesmo uma tontura, você pode se sentir algumas reações, e é normal nos primeiros períodos que você vai fazer jejum. Depois o seu corpo se habitua e você vai desfrutar de uma vida mais profunda em Deus. Depois que você habituar-se a jejuar, você vai querer jejuar períodos mais extensos. A gente vai ver, como nos períodos de jejum prolongados, a Bíblia não deixa clara a regra em relação à duração. Isso pode variar de acordo com o propósito estabelecido no coração e motivado pelo Espírito Santo. Aqui na casa, nós já entramos em 4 períodos de jejum de 7 dias, e para nós está sendo muito bom. E agora, a gente, possivelmente, a partir dos 7 dias, a gente certamente já está sendo motivado a orar e jejuar e estender o nosso período de jejum por mais dias, mas está sendo a cada momento nós estamos prolongando, testando, vendo aquilo em que como o nosso corpo reage. E de fato, nós temos experimentado grandes experiências com o Senhor por meio de uma vida de jejum. Portanto, o que nós precisamos é começar. Não fique pensando para amanhã. Se você está sendo instigado a uma vida de jejum, você precisa começar isso agora. Comece hoje. Não estenda para amanhã, mas ouça o Espírito Santo e que Ele possa trazer ao seu coração esse entendimento que jejum eu posso começar agora. E você vai entendendo como o seu corpo vai reagir. Queridos, eu encerro dizendo que o jejum ele precisa
ser uma prática constante na vida da igreja nos últimos dias. O pastor Luciano Subirá vai dizer que, acima de tudo, que a doce voz do Espírito Santo seja ouvida. Foi ela que conduziu Jesus ao ambiente no qual ele deveria jejuar. Seja qual for o lugar ou época do seu jejum, no meio de um grande deserto ou desfrutando de um lindo oásis, seja qual for o tipo ou duração do seu jejum, poucas horas ou mais de um mês, seja o que for, deixe-se ser levado pela liderança do Espírito. Permita-se não apenas ser introduzido à prática do jejuar, mas decida manter a sua vida na vida daqueles em que puder influenciar a cultura do jejum, até que o noivo venha e possamos entregar juntos todos os nossos jejuns à mesa do banquete celestial. Eu encerro esse texto. Eu coloquei outro texto para nós encerrarmos aqui, mas eu encerro esse texto com o texto de Joel 2, capítulo 12. Joel vai chamar, é um chamado solene de Joel, e ele vai dizer o seguinte: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás e arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção. No versículo 15, Joel vai dizer: toquem trombeta em Sião e decretem um santo jejum. Convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito, e até as recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes e ministros que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o templo, e o altar, orando: poupa o teu povo, não faça a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações. É um chamado de Deus em relação à igreja. Deus nos chama nesses dias a voltar com arrependimento profundo e genuíno. Sabe, amados, esse período é um período que nós estamos vivendo, é o pré-carnaval, e eu preciso falar isso ao seu coração. É o período que a nação inteira se prepara para viver os dias de carnaval e exaltar a festa da carne. Nós, como igreja, aqui estamos celebrando, nos preparando para viver o carnaval, jejuando, tendo um jejum prolongado de 7 dias. Eu oro para que você seja inspirado e instigado ao Espírito Santo a viver o mesmo. Mas eu não sei até onde esse vídeo vai chegar e até quais as pessoas que vão assistir esse vídeo talvez nem assistam inteiro, porque eu sei que ficou extenso. A ideia era eu gravar 20 minutos, mas não rolou. Desculpa, amados. E o que eu quero dizer para você é que Deus está nos chamando exatamente como Ele chama em Joel. É um chamado solene a nós, igreja do Senhor, a nos voltar para Ele. Deus está falando para que nós venhamos a nos humilhar diante dEle, com jejum, lamento e pranto. Eu não sei como está a sua vida com Deus, eu não sei até onde você, de que maneira você está. Quem sabe você está muito aquém daquilo que está acontecendo. Quem sabe você está sentindo que falta alguma coisa. Quem sabe você sente que a sua história, precisa com Deus, precisa de uma grande reviravolta. E, amados, o que nós precisamos agora, o que nos une nesse momento diante do Senhor, por mais que talvez você que vai assistir esse vídeo, talvez você não concorde teologicamente com aquilo que nós pensamos, e não tem problema algum, querido, mas o que nos une diante do Senhor é os nossos pecados. É um chamado de Deus em relação a nós, a sua igreja, a sua noiva, a uns ministros do altar. Não foi só para Israel. Eu entendo que esse chamado é um chamado à igreja agora, que nós, os sacerdotes, os ministros do altar, possamos rasgar o nosso coração e nos prostrarmos solenemente numa vida de jejum e oração, para que nós possamos buscar do Senhor uma resposta. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja, que o Senhor tenha misericórdia do Brasil, que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Que Deus te instigue nesses dias. Eu creio num grande e poderoso avivamento. Eu creio em Joel 2:28, que vai dizer que depois disso, depois de que nós, igreja do Senhor,
Eu entendo que nós já participamos de 2 dias solenes e certamente participaremos de mais dias solenes, mas eu quero acreditar que não uma parte da igreja apenas vai se dedicar a buscar o Senhor. Eu creio que nos últimos dias o Espírito Santo vai mover de norte a sul dessa nação, de leste a oeste dessa nação, um espírito de quebrantamento, a começar por nós líderes da igreja, por nós pastores da igreja, a uma vida de uma prática de jejum, que nós possamos, não apenas em um dia, mas que nós possamos viver estabelecido em uma cultura de jejum, para vermos o Senhor agindo no meio da igreja. Eu creio sim, que Joel 2:28 nós vamos ver na sua totalidade, porque depois desse período de arrependimento, com jejum, pranto e lágrimas, é que o texto de Joel vai dizer: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Amados, eu creio no maior mover de avivamento que nós sequer imaginamos, mas vai ser necessário que primeiro nós nos voltemos ao Senhor, com jejum, lamento e pranto. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa viver a realidade do chamado do Espírito ao seu coração, que você possa viver uma vida que glorifique ao Senhor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:31, que assim como vocês comam e bebam e façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória do Senhor. Eu entendo também que assim como comemos e bebemos para a glória do Senhor, que possamos também jejuar para a glória do Senhor. Que Deus ricamente te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos instigue e nos leve a uma vida profunda de intimidade com Ele, por meio da prática do jejum. Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Deus abençoe a nação, em nome de Jesus.